Você já ouviu falar de 4 anjos das trevas que estão presos até hoje, aguardando uma hora, um dia, um mês e um ano específicos para serem libertados? A Bíblia revela que esses seres sinistros estão acorrentados junto ao rio Eufrates, e quando forem soltos trarão uma destruição como o mundo jamais viu. Mas quem são essas criaturas sombrias? Por que estão aprisionadas nas profundezas espirituais? E o que acontecerá quando suas correntes de ferro forem quebradas para sempre? Isso não é lenda nem ficção. Está escrito no livro do Apocalipse. E o mais assustador é que o tempo da libertação dessas entidades pode estar mais próximo do que imaginamos. Hoje você vai descobrir o mistério sombrio por trás dos anjos aprisionados no rio Eufrates. A verdade que a Bíblia revela é muito mais sinistra e profunda do que parece. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, o apóstolo João descreve uma visão que gelou seu sangue. Ele ouve uma voz que vem do altar de Deus, ecoando como um trovão nas trevas, dizendo ao 6º anjo com a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem não é simbólica, é uma libertação real e aterrorizante dentro de um plano divino com dia e hora marcados no calendário eterno. E logo em seguida, João vê o resultado que faz seu espírito tremer. Uma matança em escala global. A 4ª parte da humanidade sendo destruída numa carnificina sem precedentes. Mas quem são esses 4 anjos das sombras? Porque estão amarrados como feras selvagens e porque Deus, em sua justiça perfeita, os manteve presos até o tempo certo. A menção ao rio Eufrates não é aleatória. Esse rio carrega um significado espiritual sombrio e profundo. Foi nas suas margens que surgiram civilizações amaldiçoadas como a Babilônia e a Assíria. Impérios que se opuseram diretamente ao povo de Deus, praticando rituais macabros e adoração demoníaca. O Eufrates representa a fronteira entre o reino de Deus e as forças mais terríveis do mal. E é justamente ali, nessa fronteira entre a luz e as trevas mais profundas, que esses anjos aguardam sua libertação sinistra. Para entender quem são esses seres, precisamos mergulhar no que a Bíblia e os textos antigos revelam sobre anjos caídos, juízo divino e guerras espirituais que influenciam diretamente nosso mundo físico. A Bíblia não fornece nomes específicos para esses 4 anjos aprisionados no Eufrates, mas o que ela revela é mais sombrio do que parece. O próprio fato de estarem amarrados já indica algo fora do comum e aterrorizante. Anjos fiéis a Deus jamais são acorrentados como prisioneiros. Isso significa que esses não são anjos do bem. Eles são anjos caídos, criaturas das trevas aprisionadas por Deus por causa da gravidade horrenda de seus pecados. Essa verdade sombria se conecta diretamente com o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Da mesma forma, em Judas, versículo 6, lemos palavras que fazem o sangue gelar. E aos anjos que não guardaram o seu lugar de origem, mas deixaram sua própria morada, ele os reservou em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Esses textos revelam que há anjos caídos que foram tão perigosos, tão rebeldes e sinistros, que Deus os acorrentou nas profundezas espirituais, separando-os até o tempo do juízo final. E o livro do Apocalipse mostra esse momento chegando, a hora sombria em que seriam soltos para executar parte da ira divina. Mas esses 4 anjos não são apenas rebeldes comuns. Eles têm uma missão específica e aterrorizante: matar a 1/3 parte da humanidade. Isso indica que eles possuem poder, autoridade e capacidade destrutiva tremenda e assombrosamente perigosa. O rio Eufrates não é apenas um rio comum na Bíblia. Ele carrega um significado profético sombrio e misterioso.
Desde os tempos antigos, o Eufrates foi uma fronteira natural que delimitava impérios, reinos e territórios onde o mal floresceu. Na profecia bíblica, ele simboliza barreiras que guardam segredos sinistros e limitam o avanço das trevas até o tempo certo. No livro do Apocalipse, quando os 4 anjos são soltos, eles são liberados justamente na região do rio Eufrates. Isso nos mostra que Deus usa essa fronteira sombria para controlar o momento exato da libertação desses seres espirituais perigosos. É uma barreira divina, uma prisão mística que segura as forças mais terríveis do mal. Além disso, o Eufrates é mencionado como um dos principais rios que irrigavam a terra da antiga Mesopotâmia. A terra entre rios, berço das primeiras civilizações onde a corrupção e a rebeldia espiritual cresceram de maneira assustadora e demoníaca. Isso reforça a ideia sombria de que essa região tem um papel central e sinistro no desenrolar dos eventos proféticos finais. De modo geral, o rio Eufrates representa o limite da interferência maligna no mundo até o tempo do juízo. Até que Deus determine o momento certo, o mal está contido acorrentado, mas alerta e pronto para agir quando chegar a hora sombria. Muita gente se pergunta com medo: esses anjos acorrentados ao rio Eufrates, eles já foram soltos? A resposta não é simples, porque a Bíblia nos fala em símbolos e tempos que exigem interpretação cuidadosa. No livro do Apocalipse, o momento da soltura desses seres sinistros está ligado a eventos específicos que ainda não ocorreram plenamente. Eles serão libertados para cumprir um papel essencial e aterrorizante nos últimos dias, como parte do juízo final e do cumprimento das profecias mais sombrias. Alguns estudiosos afirmam que essa soltura acontecerá no tempo da Grande Tribulação, um período de muita provação, sofrimento e terror para a humanidade antes da volta de Jesus. Outros interpretam que já estamos vivendo sinais sombrios de que esse momento se aproxima, observando crises, guerras e instabilidades crescentes no mundo. No entanto, o que a Bíblia deixa claro é que o controle está nas mãos de Deus. Nenhum mal é liberado antes do tempo determinado por Ele. Mesmo que esses anjos estejam presos, sua soltura será um evento divinamente permitido e cheio de significado sombrio para o cumprimento do plano de Deus. Portanto, mais do que tentar prever datas, o que devemos fazer é estar atentos aos sinais sinistros, buscar entendimento na palavra e manter nossa fé firme, sabendo que Deus está no controle de tudo, inclusive das forças espirituais mais sombrias e poderosas. Esses anjos acorrentados ao rio Eufrates não estão presos por acaso. A Bíblia revela que eles têm uma missão muito específica e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Eles são conhecidos como anjos caídos ou espíritos imundos, e sua missão está diretamente ligada a um período de grande conflito espiritual e físico na Terra. Quando forem soltos, sua principal tarefa será liderar uma espécie de exército espiritual sombrio de demônios para enganar as nações, provocando guerras devastadoras, desordem total e um aumento extremo do mal no mundo. Eles agirão para cumprir o juízo divino, sendo instrumentos do castigo que Deus permitirá sobre aqueles que rejeitaram sua palavra e escolheram as trevas. Além disso, esses anjos exercerão um poder tão grande e sinistro que poderão influenciar diretamente eventos políticos e sociais, levando a humanidade a um estado de confusão total e rebelião contra Deus. São forças que trabalham nas sombras para tentar destruir o plano divino, mas que, paradoxalmente, acabam servindo para a consumação dos propósitos de Deus. Por isso, o aprisionamento deles é um sinal da misericórdia divina, adiando um tempo de caos ainda maior. E sua libertação será um marco decisivo e sombrio no desenrolar da história da salvação, mostrando que o tempo do juízo está próximo. Do ponto de vista espiritual,
Esses anjos aprisionados representam uma realidade profunda e sombria sobre o conflito entre o bem e o mal, tão presente nas Escrituras. Eles nos mostram que existe um plano divino que, mesmo diante das trevas mais profundas, mantém controle e limites sobre as forças sombrias. A prisão desses anjos revela a soberania absoluta de Deus, que permite que o mal exista, mas nunca sem restrição ou fora de seu controle. Espiritualmente, essa passagem nos serve como um alerta sombrio e claro para permanecermos vigilantes. O fato desses seres estarem presos, mas prestes a serem libertados, indica que um tempo difícil e tenebroso está por vir. Um tempo em que a fé será testada no fogo e as escolhas espirituais terão consequências profundas e eternas. Por isso, é fundamental que estejamos firmes na palavra de Deus, fortalecidos na oração e conscientes da batalha espiritual sombria ao nosso redor. Ignorar esse aviso é correr o risco de sermos enganados e envolvidos em confusão, tanto pessoalmente quanto coletivamente. O chamado, portanto, é para que nos preparemos espiritualmente, buscando a proteção divina e mantendo uma vida de santidade e obediência. Pois mesmo em meio à luta sombria, sabemos que Deus tem o controle e que no final o bem prevalecerá sobre as trevas. Para concluir, entendemos que os anjos aprisionados ao rio Eufrates são mais do que uma simples imagem simbólica. Eles representam uma verdade profunda e sombria sobre a batalha espiritual que acontece além do nosso alcance, mas que influencia diretamente a história da humanidade. A Bíblia revela que esses seres são poderosamente sinistros, mas ainda estão sob o controle soberano de Deus, que permite que sejam libertados no tempo certo, conforme seu plano perfeito. Essa revelação sombria nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso papel enquanto cristãos neste tempo de espera e vigilância. Não somos chamados a temer os anjos caídos, mas a reconhecer que vivemos numa era de conflito espiritual intenso e que precisamos estar firmes na fé, buscando a proteção e a orientação do Espírito Santo. Aplicar esse conhecimento na prática significa cultivar uma vida de oração constante, arrependimento sincero e comprometimento total com a palavra de Deus. É um chamado para nos fortalecermos espiritualmente, para que quando os tempos sombrios vierem, como indicam as Escrituras, estejamos preparados para resistir, manter a esperança e continuar proclamando a verdade do Evangelho. Além disso, essa passagem nos lembra que o mal tem limites estabelecidos por Deus e que, apesar das aparências sinistras, Ele está no controle absoluto de tudo. Isso traz esperança e segurança para o coração do crente, pois mesmo diante das trevas mais profundas, a luz de Cristo jamais será vencida. Portanto, que possamos sair deste estudo não apenas com mais conhecimento, mas com uma fé renovada e uma consciência clara da importância da vigilância espiritual. Que a verdade sobre esses anjos aprisionados nos inspire a buscar mais intimidade com Deus, para que sejamos fortalecidos e guiados em meio às provações sombrias que estão por vir. Lembre-se, a Bíblia é a nossa fonte segura de verdade, e nela encontramos as respostas que nos sustentam. Fique firme, porque a vitória final é do Senhor, mesmo sobre as trevas mais profundas. Se este vídeo trouxe uma nova luz sombria para você sobre os mistérios da Bíblia, deixe seu like para ajudar mais pessoas a descobrirem essa verdade escondida. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também buscam entender melhor a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos profundos e reveladores sobre a Bíblia e a fé cristã. Juntos, vamos fortalecer a nossa caminhada espiritual e crescer no conhecimento da verdade que liberta. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você abundantemente.